Sim, Pereira, muito boa tarde. Relativamente ao caso da Odebrecht, Pedro Passos Coelho de facto reagiu ontem, recusou que tivesse sido colocada qualquer cunha, palavras do Primeiro-Ministro. Esse caso para si fica mais claro do que este que hoje vem aqui a público, envolvendo também o Brasil, que tem a ver com um negócio de 7.500 milhões que é fechado num mês. Menos de um mês. Não, antes de mais, boa tarde. Não fica mais claro. Claro que para a maioria da comunicação social, Sua Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro, disse que não havia cunha e ficou decretado que não havia cunha e o problema com o PSD e com o Passos Coelho ficou arrumado. O Ministério Público do Brasil não está a investigar tráfico de influências sim, do mas eu estou a reportar-me aqui à vertente nacional. E é evidente que o que nós temos aqui a demonstração é que nos sistemas em que não são os trabalhadores que estão no poder, isto é, no sistema capitalista, estas coisas ocorrem como normalidade. Quer dizer, a corrupção não existe como um acidente de qualquer coisa e, portanto, um determinado sistema é mau porque tem alguma corrupção. Não, é ao contrário. A corrupção é inerente ao funcionamento do sistema capitalista. E se nós formos analisar os últimos 30, 40 anos, nós verificamos que não houve praticamente nenhuma negociação, nenhum assunto que envolvesse valores económicos importantes que não passasse exatamente por isso. Olha, recordo-lhe desde logo que quando foi das negociações da adesão à União Europeia, o governo de então, que era um governo do Partido Socialista, admitiu que, enquanto para Portugal tivesse sido fixada uma quantidade máxima de pesca de 40 mil toneladas do atum rabilho, que é o atum mais consumido e a espécie que fornece uma alimentação mais digna, digamos assim, e a espécie mais saborosa, Espanha levou 840 mil toneladas. Isto é impossível ter sucedido. Não é possível ter sucedido com negociadores distraídos, com negociadores que não estavam a ver, que estavam a entregar a Espanha. Relação a isto, Garcia Freire? Já lá vou, é só para dizer, sim, mas já lá vou. Depois, se nós formos ver o que é que se foi passando ao longo destes anos todos com os governos do PSD, nós verificamos que se assistiu como natural que indivíduos que tinham sido ministros tutelando determinados setores de atividade, assim que cessaram a sua atividade como governantes, passaram imediatamente para as empresas que eles tinham acabado de tutelar. É o caso do Ferreira do Amaral, que arranjou os negócios da Luz ao Ponto e acaba de ser Ministro das Obras Públicas e passa para administrador da Luz ao Ponto. É o caso do Catroga, que passa para a EDP. É o caso do Mexia e companhia. E depois, se nós formos ainda em tempos mais recentes, é preciso dizer também que o Portucale, os submarinos, as contrapartidas dos submarinos, o Pandur, Dívida Pública da Madeira, BCP, tudo isso o Ministério Público não viu. E mesmo este negócio, que cheirava a esturro desde o início, o Ministério Público nunca viu. E só vê precisamente agora, ao que parece, com base numa carta rogatória que vem do Brasil. E, portanto, isto levanta a questão de o que é que o Ministério Público em Portugal anda a fazer e atrás de quê. Já agora relembro também que foi no jornal do meu partido, em 21 de novembro de 2014, que foi denunciada a circunstância da razão porque Miguel Macedo tinha fugido do Ministro da Administração Interna. Quando o negócio que estava preparado, o negócio da China, nos dois sentidos do termo, com os terrenos da Feira Popular, todo preparado com os chineses e os seus amigos da Câmara Municipal, está preparado e representa, de facto, um valor absolutamente fabuloso. Nós estamos a falar de dezenas de milhões de euros. Dezenas de milhares de milhões de euros. Atenção, dezenas de milhares de milhões de euros. E Miguel Macedo foge exatamente para ir para deputado e poder beneficiar da imunidade. Nessa altura, quando se levantou, e eu levantei também aqui o problema, achou-se que isso era um exagero, que não seria bem assim. E agora, passados estes meses, quando já houve tempo para uma série de coisas, entretanto, desaparecerem, é que o Ministério Público, de repente, tem vontade de constituir arguido o ex-ministro Miguel Macedo. Aqui, no caso concreto da PT, é evidente que há muito tempo se denunciava que um gestor de excelência como Zé Nel Bava e outros condecorados pelo Presidente da República, Cavaco Silva, eram, efetivamente, os agentes deste tipo de negócio. A PT é uma empresa que pagou prémios, dezenas de milhões de euros de prémios aos seus gestores, que exatamente fizeram estas negociatas e que criavam empresas na Holanda para não pagarem impostos em Portugal. E são estes os gestores de excelência. Agora, a pergunta que deve ser feita é porquê é que o Ministério Público
nunca viu isso antes e agora, em julho de 2015, à entrada das eleições, é que de repente descobre que em 2010 ou em 2011 terão ocorrido factos que são suspeitos. Por pedido de colaboração judicial com o Brasil. Sim, porque por si não era capaz de verificar que tinha havido atuações, atos praticados em Portugal e por gestores portugueses que, evidentemente, cheiravam, como todos os outros que eu acabei de referenciar, cheiravam completamente a esturro. Ao serviço de quem? Que não seja da Contra-Revolução, é que está o Ministério Público em Portugal. Porque a PT, por força da gestão que teve a PT, perdeu completamente o valor que tinha enquanto empresa estratégica para o nosso país, seja com a Golden Share ou seja sem Golden Share. O que é certo é que a PT, quando mudou de mãos, foi claramente por um valor abaixo do seu potencial daqui a 10 anos esta parte. E, aqui já dissemos, é importante termos aqui uma noção clara que há 5, 6 anos atrás, aquilo que eram os gestores que levaram a PT à situação que hoje efetivamente se encontra são aqueles que foram condecorados e aqueles que eram os casos de sucesso do nosso país, aqueles que eram os referenciais da gestão, aqueles que eram os referenciais, enfim, do novo conceito de gestão para os ativos portugueses. O que é certo é que a PT caiu pelas ruas da amargura. Sim, Pereira, vamos olhar muito rapidamente nos minutos que nos faltam para a Europa, para uma questão colocada por François Hollande este fim de semana, quando veio dizer François Hollande que se devia avançar com um governo da zona euro, com um orçamento comum, um governo com o Ministério das Finanças comum, formado pelos 6 países fundadores da União Europeia. Que comentário lhe merece esta proposta, que de resto deixa de fora 22? Da União, se pensarmos na moeda única, 18, 19. Bom, o que isto demonstra é que o euro ficou completamente desmascarado com os últimos acontecimentos na Grécia. E a França sabe que, apesar da gigantesca dívida que tem, retomo aqui a informação que tem mais de 2 bilhões de euros de dívida correspondentes a qualquer coisa como 95% do seu PIB, a França sabe perfeitamente que, por enquanto, ainda não foi objeto de medidas por parte da Alemanha, porque tem até agora alinhado completamente com a Alemanha. Aquilo que os recentes acontecimentos da Grécia demonstraram é que a moeda única é tudo menos uma moeda única, é um instrumento de dominação do resto da Europa pela Alemanha e tem sido um instrumento de exploração até ao limite dos povos dos países mais fracos. Eu estive aqui a fazer contas e somei as dívidas precisamente dos 6 países que essa proposta, que é, obviamente, uma tentativa impossível, é uma quadratura do círculo, que é uma tentativa de fazer crer que o euro não é o marco e que é possível haver liberdade e democracia com o euro. E não é possível haver liberdade e democracia com o euro. O euro significa a amputação da independência e da capacidade de decisão dos países e, muito em particular, dos países mais fracos. E depois do que se passou na Grécia, o que segue é Portugal e é Espanha, a Itália e é também a França. E, portanto, a soma da dívida de todos estes 6 países são qualquer coisa com mais de 7 milhões de milhões de euros, que corresponde a qualquer coisa de 72% de toda a dívida, ou da dívida toda somada da zona euro. E, portanto, são os países mais endividados que estão precisamente a tentar impor aos países mais fracos e mais pobres que eles paguem a dívida com medidas de austeridade que não representam outra coisa que não seja pôr os povos desses países a encher os bolsos exatamente dos grandes interesses financeiros. E, portanto, esta proposta é uma proposta que demonstra, por um lado, que o euro é, de facto, a guerra, o euro é a dominação da Alemanha sobre os restantes países e que mesmo aqueles países que até aqui têm estado mercê da sua cumplicidade com a Alemanha, relativamente fora destas medidas, sabem que estão na calha a seguir. A Alemanha já provocou, desde 1870, 3 guerras na Europa, precisamente com os mesmos objetivos que está agora a prosseguir com o euro. É bom que tenhamos isso em conta. E o que se segue é exatamente esse mesmo processo. A Europa nunca pode ser um pastiche da Alemanha, da França. Como disse García Pereira, e bem, são países altamente endividados também, mas o que é um facto, são países que
já chuparam tudo à Europa daquilo que tinham que chupar enquanto os seus seja. próprios recursos. Bem-vindo seja. Enquanto Finalmente os seus eu ouço próprios dizer recursos. isso da Alemanha. Olha, Sim, senhor. relativamente a essa matéria, eu quero dizer que tive pena não estar cá na semana passada para ouvir o comentário de Garcia Pois Pereira é, relativamente pois é. à Grécia. Agora, Meus senhores, muito obrigada pela vossa afinal, o presença euro no- é mesmo um marco em e Foco, a União e hoje termina por aqui. Monetária é a dominação germânica.